Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando mais uma aula da frente de História B. Aula passada, na aula de Revolução Industrial, a professora Sabrina acabou ministrando, então eu não estava presente, mas agora já estou retornando para falar um pouquinho da Europa no século XIX junto com vocês, ok? A Europa no século XIX, nós vamos falar um pouquinho das ideologias, um pouquinho dos acontecimentos que marcaram esse período ali da história. Bom, gente, para começar a falar da Europa no século XIX, eu acho que é bem bacana nós começarmos a falar do liberalismo, tá? O liberalismo, ele surge, primeiramente, ali, o liberalismo primitivo, ele surge com o John Locke, que vai ser aquele filósofo que vai influenciar a Constituição americana, tá? E a própria Revolução Inglesa. Então, o liberalismo, inicialmente, ele surge com o John Locke, só que ele vai ganhar corpo, ele vai ganhar conhecimento, né? E vai ser propagado principalmente pelo Adam Smith, que será considerado o pai do liberalismo moderno. O Adam Smith, ele vai escrever alguns livros, como A Riqueza das Nações e A Mão Invisível, né, que a gente fala a mão invisível do Estado, e ele começa a dar corpo ao que será o liberalismo que nós conhecemos, tá? O liberalismo que vai dar forma ao neoliberalismo. Outros nomes liberais que vão dar corpo ao liberalismo será o David Ricardo, que provavelmente não é assim que se pronuncia, David Ricardo, porque é bem abrasileirado, mas eu não sei pronunciar o nome dele. E tem o Thomas Malthus. Thomas Malthus é bem curioso, que ele acreditava que o que levaria o colapso do capitalismo seria a pobreza. Então ele começa a pregar que deveria haver um controle da natalidade, né, para que não chegasse a um nível de pobreza tão alto a ponto de fazer o capitalismo entrar em colapso. Ok? Então esses dois nomes, junto com o Adam Smith, serão os nomes que darão corpo ao liberalismo que nós sempre estudamos lá na escola, tá? Bom, os princípios básicos do liberalismo será a propriedade privada, a liberdade econômica, a não interferência do Estado em assuntos econômicos e o Estado de Direito, tá? Esses serão os princípios básicos do liberalismo. Outra ideologia que surge ali na Europa do século XIX será o socialismo. Só que o socialismo ele vai seguir algumas vertentes, tá? Tem várias vertentes do socialismo, nós vamos trabalhar 3 agora. A primeira é o socialismo cristão, tá? A igreja, e aqui eu estou falando da igreja católica, ela via com muita preocupação essa luta de classes, tá? Então ela vai tentar, em uma certa época, fazer uma conciliação das classes, né? Da classe dominante e a classe operária. E será através da encíclica Rerum Novarum, que vai ser promulgada lá em 1891, se eu não me engano, pelo Papa Leão XIII, essa encíclica vai condenar a doutrina marxista, tá? A ideologia marxista, e vai pregar que para ter uma harmonia e essa luta de classe acabasse e as pessoas não se afastassem da religião, deveria ser pregado um amor fraterno entre as classes para que elas entrassem em um acordo e não houvesse mais exploração. Algo muito difícil de acontecer, mas é o que era pregado no socialismo cristão. O segundo socialismo, segunda vertente do socialismo, é o socialismo utópico, tá? O socialismo utópico, ele vai ter o Saint-Simon, o Charles Fourier e o Robert Owen como um dos grandes nomes do socialismo utópico. O socialismo utópico pregava um mundo, né, uma humanidade onde não houvesse sistemas de classe, onde não houvesse um mais rico e um mais pobre, tá? Onde todos estariam em pé de igualdade. Esse socialismo utópico, ele não vai seguir a lógica marxista, tá? Porque eles acreditavam num capitalismo humanizado, um capitalismo não tão radical. Então eles não vão ser necessariamente marxistas, tá? Justamente por eles acreditarem nesse capitalismo humanizado. O próximo, terceiro socialismo e último que nós vamos conversar hoje é o socialismo científico. E o socialismo científico é o socialismo criado pelo Frederick Engels
e o famoso, amado e odiado Karl Marx. O socialismo científico ele vai surgir mais especificamente ali em 1848 com o livro, né, com o Manifesto Comunista, que vai ser um manifesto aos trabalhadores mesmo, tá? E ali o socialismo marxista vai ganhar corpo, tá? Vai ganhar bases justamente com o Friedrich Engels e o Karl Marx. Então quem não conhece aquela famosa frase está lá no Manifesto Comunista, escrita ali em 1848. As bases teóricas do socialismo científico, primeiro, será o materialismo histórico. O materialismo histórico diz que todo o acontecimento social, político, econômico, ele está sobre uma esteira material, tá? Então o materialismo ele se sobressai em cima dos acontecimentos sociais, o materialismo econômico. Outra base, sim, base teórica do socialismo científico é o materialismo dialético. O materialismo dialético prega que as coisas, né, os acontecimentos, eles não tiveram um fim, eles não tiveram uma pausa, mas eles estão em constante mudança, tá? Os acontecimentos econômicos, sociais e políticos, eles não tiveram uma pausa, tá? Eles continuaram se transformando e continuam até hoje sofrendo mudanças, influências e alterações. A luta de classes também é uma das bases teóricas do socialismo científico, porque a luta de classes, segundo o Marx e o Engels, seria por onde a classe trabalhadora atingiria o poder e instauraria uma ditadura do proletariado, né? Dessa forma, o capitalismo seria substituído pelo socialismo, dando início aí a uma caminhada que resultaria futuramente no comunismo, tá? Então perceba que o socialismo não é comunismo, tá? São duas coisas que estão ligadas, mas necessariamente não são a mesma coisa. Segundo ao próprio olhar da historiografia e o próprio olhar de muitos historiadores, nós nunca tivemos um país comunista. Nós tivemos experiências socialistas. E aí a gente fala de Cuba, a gente fala da extinta União Soviética, a gente fala da própria Romênia, a gente fala da Coreia do Norte. Então são coisas diferentes que é preciso ter muita calma na hora de a gente atribuir a regimes, né? Falar que tal país é comunista ou tal país é socialista. Nós temos que ter muito cuidado, porque são coisas distintas, estão ligadas, mas são distintas. E a mais-valia, tá? Que a gente conhece demais, que é aquele valor atribuído, né, ao trabalho e ao salário do trabalhador. Ou seja, é praticamente aquilo que o trabalhador não ganha em cima daquilo que ele produz. Então, em linhas gerais, é a exploração do patrão sobre o empregado. Então, o socialismo científico ele vai ter como fim, né, como objetivo instaurar uma ditadura do proletariado, onde os trabalhadores exerceriam o poder e tudo aquilo que a classe operária produzisse, a ela iria pertencer. Então, a gente sempre tem aqueles casos, né? Ah, mas um comunista de iPhone, um socialista de iPhone, dentro da ideologia marxista científica, não teria problema você ter um iPhone, tá? Desde que todos tivessem a condição de ter um iPhone, tá? Então dentro da sociedade se produziria tudo aquilo que seria necessário para uma sociedade sobreviver. Dessa forma não existiria classes que dividissem entre os mais ricos e os mais pobres. Outra ideologia, agora saindo do socialismo, é o anarquismo, tá? O anarquismo ele prega uma comunidade de indivíduos autônomos que não precisam de um Estado criando leis, criando regras para que eles seguissem. Porque, de acordo com o anarquismo, todos os indivíduos teriam capacidades, né, de sobreviver e viver sem as regras impostas por um Estado. Dessa forma, eles querem dizer que as pessoas teriam sua própria capacidade de decisão. Eles também vão condenar a propriedade privada, eles vão dizer que a propriedade privada é um roubo. Um dos grandes expoentes do anarquismo e os grandes teóricos, né, a gente tem o Proudhon, mas também a gente tem o Bakunin. O Bakunin ele vai fazer com que os ideais anarquistas saiam lá da Rússia, né, da União Soviética, e cheguem até a Europa e o próprio Estados Unidos.
Tá? Então o anarquismo ele vai sofrer um desenvolvimento que vai acabar se juntando com o próprio sindicalismo e formar o anarco-sindicalismo, tá? Onde o sindicalismo seria a grande representação dos trabalhadores, ok? Então o anarquismo ele vai, em linhas gerais, será um grupo, né? É uma ideologia onde eles pregam a não interferência do Estado, assim como o liberalismo, mas no geral. Inclusive tem uma frase do Bakunin bem interessante que eu vou colocar aí para vocês acompanharem, que ele diz o seguinte: se Deus existisse, só haveria para ele um único meio de servir à liberdade humana, seria a de cessar de existir. Essa é uma frase do Bakunin que vai expressar muito bem a ideologia anarquista desenvolvida, né, e pregada por ele mesmo. Agora, né, que a gente falou das ideologias ali que surgem nessa época na Europa do século XIX, nós vamos falar de algumas transformações sociais, alguns conflitos, né, alguns conflitos políticos que permearam a Europa ali no século XIX. O nacionalismo, que a gente já tinha comentado lá na aula da Era Napoleônica, ela vai influenciar muito em algumas independências dentro da Europa. Então a gente tem a Grécia ali tendo a sua independência dos turcos, também os sérvios, os búlgaros e os próprios romenos. Nós teremos ali a Noruega se separando da Suécia, bem como teremos a unificação da Alemanha e da Itália, tá? Então os movimentos nacionalistas irão ajudar nesse processo de independência e também de unificação. Já na França, lá com a morte do Luís XVIII, que é o cara que vai assumir depois do Napoleão, quem vai surgir, né, quem vai subir ao poder vai ser o Carlos X. O Carlos X ele vai tentar restaurar uma espécie do antigo regime, tá? Então ele vai tentar instaurar um absolutismo, vai instituir o voto censitário, ou seja, você teria que preencher alguns requisitos para poder votar, e também vai beneficiar algumas classes aristocráticas ali da França. E isso vai o deixar impopular e vai fazer com que o Luís Felipe suba ao trono no seu lugar. O Luís Felipe, apoiado pela burguesia, ele vai tentar conciliar ali as ideias liberais com as ideias absolutistas. E ele vai enfrentar uma intensa resistência dos bonapartistas, dos monarquistas e da classe operária. E essas classes, desejando, né, uma reforma eleitoral liderada ali pelo Louis Blanc, vão acabar derrubando o Luís Felipe em uma revolução que a gente já vai falar um pouquinho mais a fundo quando nós entrarmos, inclusive agora, na Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos ela vai ter origem na França mesmo, tá? E vai se espalhar por toda a Europa. Inclusive, né, os seus ideais chegarão aqui no Brasil na Revolta Praieira, que vai acontecer ali em Pernambuco, tá? A Primavera dos Povos vai ter principalmente como os seus ideais o nacionalismo, o liberalismo e o socialismo, tá? Então as revoluções, né, das primaveras dos povos vão ser baseadas principalmente nessas três ideologias que a gente comentou, né? O nacionalismo lá na aula passada, o socialismo agora e o liberalismo agora também. Então, na França, lá de 1846 a 1848, a França passava por algumas crises, principalmente na questão econômica, tá? As más colheitas, a pouca produção industrial fazia com que os alimentos ficassem muito caros e também houvesse um grande número de desempregados na França. Isso fez com que as classes ficassem insatisfeitas com Luís Felipe, aquele que subiu ali no lugar do Carlos X, tá? Que tomou o lugar do Carlos X. Então, a população desejava uma reforma eleitoral para tirar o Luís Felipe e mudar esse sistema que não estava dando certo, essa conciliação entre o liberalismo e o absolutismo. As classes trabalhadoras inspiradas nos ideais principalmente socialistas, vão começar a fazer alguns levantes contra o governo do Luís Felipe. Então a burguesia vai tentar de início ali sufocar os movimentos, só que não terão tanto sucesso assim, e o Luís Felipe acaba sendo derrubado, né, nesse sistema, nessa revolução, nessa revolta. Então o Luís Felipe abdicando, né, a nova Constituição ia garantir um processo eleitoral, e o Luís Bonaparte vai acabar sendo eleito pelo povo e será o primeiro presidente da Segunda República Francesa. Só que lá no ano de 1851, o Luís Bonaparte vai dar um golpe, que vai ser chamado de 18 Brumário.
Não é aquele mesmo 18 Brumário que a gente falou na Revolução Francesa. Esse 18 Brumário, a gente pode falar do novo Brumário. Inclusive o Marx vai escrever o 18 Brumário, tá? Que vai falar justamente dessa época que o Marx ele era contemporâneo dessa época e ele acaba escrevendo, né, esse golpe do Luiz Bonaparte bem nesse momento. O Luiz Bonaparte ele vai se intitular lá o Napoleão III, ele vai ter apoio da burguesia, do clero, bem como das forças armadas. Então ele vai instaurar alguns conceitos básicos do seu governo, tá? E um dos primeiros conceitos, uma das bases do seu governo, será a Reforma Urbana de Paris, tá? A Reforma Urbana de Paris também vai fundar a Associação de Trabalhadores, ou seja, ele vai garantir lá que os trabalhadores tenham seus sindicatos e possam também fazer greves, aquilo que lá atrás a burguesia extinguiu, né? Proibiu, colocou na ilegalidade os sindicatos e a proibição de greves, coisa que o Napoleão III, né, o Luiz Bonaparte, não fez. Ele vai vencer a Guerra da Crimeia e vai pegar aquela região onde hoje nós conhecemos como Vietnã, e isso vai ter uma influência lá na Guerra Fria, tá? Ele vai ajudar na unificação da Itália, o momento ali do governo do Napoleão III, e vai também fundar instituições de crédito para tentar desenvolver a França naquele momento. Com a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, o status do Luiz Bonaparte, né, o Napoleão III, vai acabar diminuindo. Então ele não vai ser tão popular assim. Então isso vai começar a inaugurar o declínio do governo do Napoleão III. Então o Napoleão III, né, o Império do Napoleão III, vai enfrentar alguns problemas, e o Napoleão III, o Luiz Bonaparte, será deposto pela Assembleia Nacional, e aí dará início à Terceira República Francesa. Então o Luiz Bonaparte, ou Napoleão III, acaba sendo deposto pela Assembleia Nacional. Com a Terceira República Francesa já instaurada, vai surgir uma experiência chamada Comuna de Paris, lá de 1871. A Comuna de Paris foi um governo à parte ali em Paris, né, de cunho comunista, que não durou muito tempo, tá, porque ela foi sufocada, mas foi uma experiência que demonstrou ali uma organização comunista dentro de Paris, uma autogestão democrática e, digamos assim, popular, tá, que durou alguns períodos. Porém, ela será sufocada, a Comuna de Paris, ela acaba sendo sufocada, e os seus participantes serão exilados lá na Guiana Francesa. Tá? Então, os participantes da Comuna de Paris, que foi essa experiência de um governo à parte do governo francês, com uma autogestão democrática, popular e comunista, todos os participantes acabam sendo exilados ali na Guiana Francesa. Ok? Bom, gente, encerramos por aqui. Essa foi a nossa aula sobre a Europa no século XIX. Eu tentei contextualizar aí para vocês as ideologias que surgiram e os acontecimentos, né, que permearam esse século ali na Europa, que tem grande influência das revoluções passadas que a gente já comentou. Perfeito? Então, pessoal, encerramos por aqui. Fiquem bem. Qualquer dúvida, podem me procurar ali nas plataformas, tanto do WhatsApp, e-mail. Eu vou deixar o material de complemento ali para vocês no Classroom, tá? Para vocês ficarem bem ligados no assunto, discutirem um pouquinho mais. E na próxima aula eu já vou começar a trabalhar algumas resoluções de exercícios com vocês, ok? Então a gente vai começar a trabalhar resoluções de exercícios, principalmente da Universidade Federal do Paraná, mas eu também vou tentar trazer alguns exercícios, né, algumas questões de vestibulares da Unicamp, da UFRJ, para vocês irem se habituando, tá bom? Então, abraço a todos e até a próxima.